Olá, estamos aqui para mais um vídeo aqui do ensaio Formação do Leitor. Olha só, hein? Nós estamos cada vez caminhando para acrescentar e incrementar os nossos temas. Hoje nós vamos falar sobre as questões sociais e culturais e se elas interferem de fato no processo da formação do leitor, já que é o nosso tema de trabalho aqui. Mas antes disso, eu quero fazer uma provocação, porque sempre vamos por esse viés, né, da questão cultural e da questão social. Sempre pensamos sobre o ponto de vista de entregar o livro, de ter o acesso ao material e ao acervo literário, mas a gente nunca pensa na questão da escutatória. Será que a escuta, ela antecede a entregar o material, a repertoriar, a questão social e cultural? Como é que a gente entende a escuta nesse processo todo? Então, fica com a gente até o final para compreender esse caminho da escuta no processo da literatura, da leitura. E, claro, que para que a gente possa fazer esse bate-papo, eu estou sempre muito bem acompanhada com a Malu. Tudo bem, Malu? Tudo bem. Esse vai ser um assunto realmente fascinante, porque como lemos, né, na escola, lemos na vida, lemos a todo momento, então vamos falar um pouquinho sobre escutar, né, porque a gente só fala em ler, em falar, então o que que a gente pode ouvir para poder oferecer essas leituras, para que os nossos alunos, então, possa formar como leitor. Exatamente. E aí eu começo fazendo um convite para essa reunião da pedagogia, né? Quando a gente fala da pedagogia e da psicanálise junto aqui nesse nosso processo, nessa nossa toada de discussões aqui nesse conjunto de vídeos, né? Então, quando a gente fala do processo da psicanálise e da pedagogia, ambas elas vão dar para a gente um subsídio de compreender o gerenciamento de conflitos. Isso muito de en passant, falando sobre o significado, né? A questão de entender o porquê, né? Quando a gente pensa na filosofia, o que, que a gente estuda na biologia, assim como na psicanálise, ou precisamente na pedagogia, que é o nosso viés aqui, porque a gente pega esse recorte da leitura, né? E como é importante esse processo da escutatória. A gente entende quando a gente vai defender, né, a arte de contar uma história, eu já venho direto, né, naquela questão de fala, né, falar sobre a história, degustar o assunto através da fala. Posso usar outros mecanismos como a Libras, mas sempre usando a linguagem, né, a linguagem para comunicar aquela história. Mas e onde fica a escuta, né? Se eu estou contando uma história, se eu estou propondo uma literatura numa roda de conversa, numa roda de histórias, eu preciso ter pessoas que escutem. E aí me vem a lógica de a gente pensar no afetar, que é esse nosso caminho, esse nosso viés que a gente tem aqui, né? Vamos fazer um recorte de sistemas. Então, para a gente começar a filosofar aqui, daí eu vou mostrar um livro que eu separei para a gente usar como uma referência para a leitura de hoje, mas vamos pensar na questão de sistemas. Então, quando a gente pensa na questão da literatura, nós vamos começar a observar quem é que deveria, né, dar o livro na mão da criança, para que ela se torne uma criança que curta a literatura, depois um adolescente, depois um adulto leitor, como sendo a defesa do hábito, né? O hábito de leitura. Será que é só o hábito, né, que vai permear essa lógica da leitura? Então, a gente vai pensar na questão de sistemas. Quem é que deveria trazer ainda vou botar aqui entre aspas, esse hábito de leitura? Então, a gente tem o recorte do sistema familiar, o recorte do sistema escolar e o recorte da sociedade. E aí, onde que cada um se encaixa aí para a gente compreender essa dinâmica, né? Cada um desses sistemas possui uma frequência vibracional. Então, essa frequência vibracional, ela vai afetar o indivíduo com maior ou menor incidência. Então, essa frequência vibracional, ela se desdobra
em como ela afeta. E quando eu falo frequência, é frequência mesmo. Frequência de energia. E essa energia a gente não vê, a gente não toca, mas a gente sente, né? E dentro dessa frequência, quando a gente vai pensar quem representa a família, mais prioritariamente o pai, mas pode ter uma tia, um tio, um primo, que traz esse encantamento da literatura quando o indivíduo escuta, né? E aquele tio, aquela tia, aquele primo ou os pais falando sobre uma leitura que teve, desde a rede social até uma literatura mesmo de um material mais acadêmico ou mais no formato de um livro mesmo. Depois a gente tem na escola, prioritariamente os professores, mas não só. Nós temos os funcionários que cuidam da limpeza, nós temos os funcionários que cuidam do gerenciamento de entrada e saída dos estudantes, nós temos os funcionários de secretaria, onde os indivíduos escutam, né? Então, desde a hora da matrícula, né, uma ficha de matrícula, como é que eu faço esse contato com a leitura, até uma conversa mesmo, de solicitar uma informação, né? O que que a criança está passando mal, então o que que ela sente, o que que ela tem, então o ato de escutar, o que que ela está sentindo, o que que está acontecendo com ela. E na sociedade a gente vai colocar amigos, a gente vai colocar o cunho das comunidades religiosas, as empresas, né? Quando adultos, né? Quando trabalhamos ali, somos influenciados nesse universo leitor, porque ouvimos a indicação de um livro, ou um trecho de um livro, ou uma citação do livro, nas reuniões de trabalho, nas reuniões pedagógicas, sempre se gosta de colocar a citação de um livro de um pensador para chamar a atenção por aquilo. E a gente espera que as pessoas se afetem com aquilo porque escutaram aquilo, né? Então tem sempre lá no slide, na projeção, tudo, a citação e o nome do autor. E eu tenho a possibilidade de ler aquilo, mas sempre alguém lê aquilo para mim. Então eu também estou escutando. Então a escutatória, ela vai atravessar o indivíduo, né? Então quando a gente fala aqui algumas dicas de como eu vou fazer uma roda de conversa. O que que é uma roda de conversa? Olha o nome que tem, roda de conversa. Mas a roda de conversa, ela precisa ter uma escuta. E a escuta, ela afeta não só a conversa, muito mais do que a conversa, a escuta, né? Que é escutatória, certo? Com a escuta, né? Se há uma escuta e há uma devolução, né? Então, eu escutei um trecho e eu compartilho aquilo que eu compreendi daquele trecho, e aquele trecho faz sentido para ambos os envolvidos, começa a fazer sentido a comunicação. Então, aí sim a comunicação ela vai se estabelecendo ali. Ela vai trazendo para a gente um sentido. Eu trouxe um livro aqui, que ele estava aqui pertinho de mim, quando a gente começou a gravar, eu puxei ele para cá, porque ele faz todo sentido. Eu estou lendo ele bem devagar para tirar exatamente essa função da escuta. A escuta, ela traz para a gente o primordial de dentro do processo da leitura, que é o estado de presença. Quem nunca leu um trecho de um livro, quando acabou de ler o trecho do livro, não entendi. Aí volta e novamente lê o trecho do livro e às vezes não entendi e volta e lê novamente. É nessa busca de ler novamente e a importância de ler novamente é que a gente vai observando que a gente não está no estado de presença, né? E aí o livro que eu trouxe para mostrar aqui é esse daqui, O Palhaço Psicanalista, Como Escutar os Outros Pode Transformar Vidas. Então vamos trazer isso para a literatura de dentro da escola. Como ouvir o estudante sobre o seu processo de leitura, né? Entender como é que eu vou conquistar esse estudante para que ele leia de fato. Será que se eu só apresentar e não escutar é uma possibilidade de criar o hábito? Será que hoje o que baseia ainda é o hábito de leitura? Malu, o que você tem para dizer sobre isso?
Então, ouvindo você falando da apresentação do livro, já está lembrando, né, que nós estamos trabalhando muita leitura hoje na escola, devido à questão do abril cultural, né? Quase todo mundo trabalha o abril exatamente por causa do Dia da Literatura no Brasil, só que trabalha de uma forma, como você disse, apresentando livros e livros e acaba não, e o livro sempre escolhido, né, pelo adulto ali ou pelo professor, às vezes até sem um planejamento do porquê que ele está levando aquele livro. Então, às vezes, para cumprir, né, uma tabela de ter que apresentar o tema. E para ouvir esse aluno e levar, apresentar livros que realmente conquiste e que faça com que ele tenha vontade de ler, tem que ter ouvido antes quais são os desejos dessas crianças. Será que eles gostam de jogar? Será que eles são crianças que gostam de gibis? Será que são crianças que gostam de literatura, né, de contos que você já conversou nas rodas de conversa? Então, essa investigação, essa escuta anterior vai fazer com que você possa apresentar livros que as crianças realmente vão se interessar, né? Se você está trabalhando, porque a gente tem muito isso, né? Você está trabalhando aí um tema em língua portuguesa, ele está falando sobre diários, você está falando sobre viagens, né? Viagens das conquistas lá, das navegações, os conquistadores. Então, trazer livros que ele está presente naquela discussão vai fazer com que ele tenha essa vontade de estar lendo, porque está na discussão, ele está entendendo sobre o assunto. Então, se você está dentro de uma sala de aula, tem que começar a ouvir mais, para você poder oferecer aquilo que interessa. Então, dentro dessa pedagogia, nós ainda vamos voltar na questão do planejamento. É ouvir e planejar para poder acertar qual material que vai apresentar. Então, não sei se está dentro daquilo que você está idealizando nesse momento, de sociedade, família e escola. Os três espaços têm que estar ouvindo e entendendo que criança é essa, quais são os interesses que eles têm, para que a gente possa apresentar, né, os temas, os livros. Isso é perfeito, e é esse mesmo. Quando a gente pensa no processo da escuta, eu paro com um artifício que temos comumente de encontrar quem seria o corresponsável por apresentar essa leitura, né? Essa leitura e literatura. Então, quando eu tenho o processo da escuta, por exemplo, eu vou pegar para mim o afeto, né? Então, isso me traz uma lembrança que vamos linkar na live que nós fizemos com o professor Fábio sobre quadrinhos, porque além de psicanalista, eu sou professora de sala de leitura. E lá nós temos o recurso do empréstimo do livro, né? Então, é deixar o estudante manusear mesmo, né? E folhear o livro e escolher a partir daquilo que ele está ali sentindo, e a gente volta um pouquinho naquela frequência, na vibração que aquele livro apresenta para aquele estudante, né? Não somente o momento do professor trazer uma literatura, mas essa escolha. E um estudante veio retirar o livro, né? Então a gente tem como o costume fazer o empréstimo de um livro, e ele me perguntou se podia pegar dois. E aí eu perguntei, o que que eu fiz? O processo da escuta. E eu fiz, por que dois? Quais dois? E ele disse, eu queria pegar um livro e um gibi. E aí eu falei assim, pode pegar, né? Então, o costume e o combinado é um livro. Então, lê um livro e devolve. Lê um livro e devolve. Mas ele queria um livro e um gibi. Lembrando em consideração que esse vídeo está sendo gravado numa sexta-feira, e isso que eu estou contando para vocês aconteceu numa sexta-feira. Então, nós temos sexta, sábado e domingo que essa criança vai ficar sem estar na escola. E aí, eu falei, pode pegar. E ele, quando eu fui anotar, né, a retirada do livro por ele disse, eu gosto muito do gibi, ele verbalizou assim mesmo, eu gosto muito do gibi porque eu aprendi a ler no gibi. Então, às vezes, a gente escuta na live e a gente acha que é um romance, é um romancear, né? Então, o ato de escutar uma live, ó, o ato de escutar uma live está para além do julgamento do que se ouve, mas sim ouvir e se deixar se afetar por aquilo, né? Já um outro estudante pegou um livro gigantesco.
que ele precisou tirar a blusa de frio e outras coisas de dentro da mochila para guardar o livro na mochila, que eu oriento o cuidado para não perder, né? E era um livro gigantesco de mapas. E ele, quando ele perguntou, né, posso levar esse? E eu disse, pode. Eu precisei escutar o interesse dele de pegar, né? Por que que eu estou chamando a atenção para isso e esse tema? Porque a gente, na escola, a gente precisa tomar um certo cuidado e pegar para si a sua responsabilidade quanto à escuta, né? A gente saiu um pouco deste lugar de que esse aluno, esse estudante, esse educando, não importa o nome que aquela unidade, aquele lugar dá para o nome, mas aquele aprendiz é, tem de, preparo da família, né? Se não tem essa frequência, eu vou entregar na escola. Né, Se a escola Stefania, a é. questão mesmo da valorização também, né? Porque às vezes você apresenta literaturas que o professor, né, o pai, a mãe, o adulto, ele acha que é interessante, que é importante, e às vezes ele despreza o que é importante para o aluno, Exato. como você falou no caso do gibi. Para a criança, o gibi é uma literatura que ele gosta, é uma leitura que ele quer fazer. Tem outra criança que ele é tão interessado em jogos que ele quer um manual ali do jogo para ele aprender a ler as etapas daquele jogo, né? Ah, eu quero aprender a fazer, eu quero ver uma receita para fazer uma massinha, para fazer um brinquedo. Então, a leitura, ela está muito relacionada ao meu interesse, ao que o mundo está comunicando que eu quero aprender, porque nós temos essa ideia da literatura, da importância da leitura muito voltada para materiais clássicos. E hoje nós temos uma comunicação escrita que ela é imensa. Às vezes eu Imenso. preciso estar lendo uma mensagem no WhatsApp, eu preciso estar me comunicando pela leitura, pela escrita e estou interessando em um tema até para estar falando. Até, né, nós discutimos há alguns dias a questão do próprio dicionário, que quando você pensa em dicionário, você já pensa logo em procurar significados de palavras. Mas existem outras coisas que às vezes nos interessamos para nos comunicar e que não está dentro de um dicionário tradicional, mas existem livros que trazem como dicionário, né, um dicionário mais divertido, um dicionário que traga uma linguagem do futebol, que traga uma linguagem mais de história, que traga a linguagem dos mapas, que eu preciso saber ali daquela gíria, do jeito que está se comunicando, para que eu consiga relacionar. Então, o conhecimento, ele está dentro do interesse daquilo que eu quero conhecer. Então, não há uma literatura boa ou uma literatura ruim. Existem interesses de conhecimento que pode estar Exato. dentro de uma literatura religiosa, dentro de uma fantasia, dentro de uma literatura técnica, dentro de uma pesquisa. Então, ouvir os interesses desses alunos e oferecer diversidade de textos, diversidades de livros, para que cada um, então, escolha o seu interesse, sem menosprezar e nem desprezar nenhuma leitura, nenhum interesse. Tem criança que adora ler manual das coisas para ele aprender a fazer. Eu tenho alunos que gostam de dobradura. Tá uma febre de dobradura na minha sala, porque um gosta e acabou fazendo, e os outros fazendo aqueles passarinhos e tudo. Então, eles ficam ali pintando, decorando, e eles estavam vendo, acharam no YouTube, aí um foi, então vamos aproveitar, escrever essas regras, colocar isso no papel, ele está estudando, está aprendendo, é outra maneira, né, de conhecimento. Exato. Como você disse, temos a Libras, temos todos hoje, que é Isso. linguagem. Exato, que aí puxando até essa questão da acessibilidade, a questão da escuta trouxe essa possibilidade de ampliar essa forma de afetar com audiolivro, por exemplo, né? Então você Uhum. vai incluir a comunidade cega, ou seja, eu acho que o que a gente precisa compreender do processo da pedagogia é entender o que eu vou pegar para mim, exatamente como aqui, né? Agarrar a mim
enquanto cada profissional da área da pedagogia, agarrar para mim o seu sistema de escuta, né? Escutando o interesse daqueles estudantes, daquele grupo, a gente consegue olhar por que que tem um boom da literatura, né? De pessoas escrevendo, de muitos autores diferentes, de, das mais possibilidades de formas de linguagem. E por que que isso aconteceu? Porque esta galera da escrita, eles têm uma sensibilidade para escutar exatamente o interesse do seu público leitor. Então, cabe a nós, professores, também nos apropriarmos desse processo da escuta e escutar o que os nossos estudantes têm de interesse sem menosprezar. E caso a gente não conheça aquela literatura, né, o mangá, o gibi, o HQ, a literatura clássica, hoje está muito na febre, né? Os diários, Diário de um Banana, Diário de uma Garota Nada Popular, e entre outras literaturas de séries, né? Que está na televisão, mas também está na literatura, e que eles assistem pelo processo do YouTube. Então, o professor passar a escutar esse lugar, né? Então, a gente sai um pouco daquele pedestal do professor, né, daquela bancada que o professor dava aula, e desce um pouquinho no chão mesmo, para a gente fazer esse processo da escuta e sair apenas do processo da oratória. Então, E entender, né, Stefânia, que hoje a comunicação escrita, ela predomina, né? Tanto a escrita mesmo, né? Você toda hora está aí escrevendo, é no seu celular, escrevendo e lendo. Então, hoje a comunicação da leitura escrita, ela predomina em todos os lugares. Então, ter esse conhecimento e saber o que eu quero e o que eu preciso buscar, selecionando, né, a forma de texto, a forma da escrita, a forma do entendimento, dessa interpretação, ela é fundamental para a vida. Século XXI, nós temos uma comunicação sem precedente. Então, o aluno tem que começar a ser leitor, sim, e não é mais leitor por hobby, e sim para poder se comunicar, é para poder estar dentro de uma sociedade leitora. Nunca fomos tão leitores e tão necessário saber ler e interpretar, né? Tantos problemas que estão dando de comunicação exatamente porque não temos esse costume de ler com atenção, de ler duas, três vezes para ver se realmente é aquilo que eu entendi e já saí comentando, né? Tem tantos nas redes sociais aí, tantos problemas que dá, porque a pessoa nem acabou de ler, ela já está respondendo sem parar para entender, é a pontuação que não sabemos utilizar, né? Então, tudo isso hoje está dando interferência na interpretação, e temos que começar a entender e a trabalhar isso em sala de aula. Vamos começar, então, a escrever mais corretamente, com mais cuidado, e ler também mais, com mais cuidado, com mais inferência ali, para que a gente possa, né, então, se comunicar corretamente, porque senão nós vamos problemas. exatamente, afinal de contas, usar uma pontuação correta e uma leitura também bem elaborada com essa pontuação é muito mais gostoso de ouvir e encanta muito mais, né? Então, acho que a gente pode encerrar o nosso bate-papo de hoje com essa reflexão, né? O ato de encantar histórias, ela está para além de saber apenas falar, mas também de escutar o que esta galera aí tá precisando, tá querendo e tá buscando para a gente amarrar ideias. E tivemos alguns problemas, né? Assim que a gente não estava prevendo. Em março nós não tivemos a nossa live ao vivo, né? É, verdade, verdade. Aí a próxima nós vamos falar sobre esse texto diferente, com imagem, com o ilustrador que trabalha, né, com a questão da imagem como texto. Então, eu acho que já fica aqui o convite. Já fica o Assim que convite. sair, né, a nossa divulgação, para que aguardem um pouquinho para ouvir, para perguntar. Isso mesmo, No... porque as lives são importantíssimas para a gente escutar e poder tirar dúvidas ali ao vivo e a cores. Então, obrigada mais uma vez pela sua escuta.
e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque a gente, e se escutando, a gente pode construir uma estrada melhor para caminhar nesse mundo da literatura. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Até mais.